Aleluia, Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nós vamos estar dando início ao nosso culto dessa noite. Vamos estar fazendo a leitura do Salmo 23, amém? Diz assim a palavra do Senhor: levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Não é nada disso. Perdão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muito diferente. Deitar-me fez em pastos, em verdes pastos, conduz-me mansamente à água tranquila. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pela sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que bondade e amor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Então aqui o salmista Davi, ele faz um salmo muito bonito, mostrando a confiança que tem no Senhor, que o Senhor é capaz de fazer por cada um de nós, e nós precisamos de fazer a nossa parte para receber tudo isso do Senhor, que é aquele que nos guarda, que nos livra e que tem o poder de nos dar a vitória. Então é nesse Deus que nós confiamos, é na presença desse Deus que nós vamos seguir, é buscando todas essas benéficas que Ele tem para cada um de nós, que nós vamos chegar na presença de Deus, orar e clamar a Ele pelas bênçãos e pela prosperidade. Amém? Vamos estar orando agora ao Senhor, para que Ele venha nos guardar e nos abençoar. Senhor meu Deus e meu Pai, nessa hora, Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti, meu Pai, e Te pedir, Senhor Deus, pela saúde de cada um dos Teus filhos da nossa igreja, meu Pai. Cada membro, Senhor Deus. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com alguma dificuldade, que Tu vai de encontro, da ordem ao Teu anjo, meu Pai, para que venha curar, Senhor Deus, na vida de cada um, Pai. Tu és um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus que pode todas as coisas, meu Pai. E nós colocamos diante de Ti, Senhor, na Tua presença, meu Pai, cada um dos Teus filhos, meu Pai, para que Tu possa abençoar e livrar de tudo, meu Pai, de todo mal, de tudo que não vem de Ti, meu Pai, que Tu venha livrar cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos agora estar louvando ao Senhor, amém? Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a Ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a Ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a Ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus,
ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos agora ouvir a palavra com a irmã Patrícia. Amém? Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Fazer a leitura que está aqui em Salmos, versículo 34, do 7 ao 10, que diz assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Amém? Então, se a gente for ler o Salmo inteiro, a gente vai perceber que o salmista, ele está falando aqui de várias maneiras e nos dando orientações com a importância de nós confiarmos no Senhor acima de todas as coisas e acima de qualquer circunstâncias. Se a gente for ler o Salmo, a gente vai ver que ele fala que nós devemos buscar o Senhor e Ele vai nos livrar dos temores, que nós devemos olhar para o Senhor e nós seremos iluminados e não ficaremos confundidos, que nós devemos clamar ao Senhor e nós seremos livres das angústias, como nós lemos também que nós devemos provar e ver que o Senhor é bom. E no dia a dia, das nossas vidas, surgem situações, surgem circunstâncias que muitas vezes vão nos deixar com medo, angustiados, preocupados e até confusos. E essas circunstâncias e essas situações, muitas vezes, elas podem ser uma estratégia do inimigo para tirar o nosso foco de Deus e para que a gente coloque o nosso foco nas circunstâncias. Às vezes acontecem coisas que a gente olha para um lado e para o outro e a gente não sabe o que fazer, coisas que nos deixam com medo. Às vezes a gente fica olhando muito as notícias, o que está acontecendo no mundo, em todas as áreas, com relação à saúde, tantas doenças, com relação à política, tantas incertezas, no mundo, notícias de guerra. Então, às vezes a gente olha para essas notícias e fica com medo. E é isso que o inimigo quer, que a gente tenha medo. Às vezes acontecem situações, circunstâncias que nós ficamos confusos, sem saber o que fazer, sem saber o que Deus quer que a gente faça, mas o inimigo, ele quer justamente isso, que a gente fique com medo e tirar a nossa atenção de Deus e colocar a nossa atenção nas circunstâncias. Mas o salmista, ele nos ensina a viver livre dos temores, livre da confusão, livre das angústias e experimentar a bondade de Deus, Ele diz que nós devemos buscar o Senhor, olhar para o Senhor, clamar ao Senhor e provar ao Senhor. Então, por mais que aquilo que os nossos olhos esteja vendo não seja bom, nós temos que colocar os nossos olhos em Deus. Nós temos que colocar a nossa atenção no Senhor. E o salmista diz que os olhos do Senhor está nos vendo. O salmista diz que o ouvido de Deus está atento ao nosso clamor. E eu gosto dessa palavra que o salmista usa, que diz que Deus, ele está atento. E nos nossos dias, principalmente hoje, a gente anda tão ocupado com tantas distrações que a nossa atenção, ela não tá muito boa. Às vezes as pessoas falam as coisas com a gente não escuta, a gente não presta atenção. Quando a pessoa acaba de falar, a gente já não sabe o que a pessoa falou. Às vezes a gente faz as coisas no automático e a gente depois nem se lembra se fez, se não fez. Hoje mesmo eu saí de casa e eu tinha colocado uma panela no fogo e eu fui para um compromisso que eu tinha. Quando eu cheguei lá e o Isaac estava comigo, eu falei, eu acho que eu deixei a panela ligada. Ele teve que voltar em casa
e a panela estava desligada. Eu não lembrava de jeito nenhum que eu tinha desligado a panela. Então a gente faz as coisas sem prestar atenção. Mas aqui o salmista diz que Deus, ele está atento. Ou seja, o Senhor, ele está prestando atenção. Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus em oração, Ele está atento a cada palavra que nós falamos. O Senhor, Ele está atento e Ele sabe o motivo e a causa de cada lágrima que nós derramamos. O Senhor, Ele sabe todas as coisas. O versículo 19, que eu não li, ele diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, por mais que a gente tenha aflições e que muitas vezes elas sejam muitas, né? E de uma vez só, o Senhor nos livra de todas. A gente tem que colocar o nosso foco e a nossa atenção no Senhor. A gente sabe que as coisas estão acontecendo, mas a gente não pode deixar que essas coisas nos abalem, porque a nossa confiança, ela tem que estar 100% em Deus. Nós temos que olhar para aquilo que Deus diz, para aquilo que a palavra do Senhor diz. Por mais que a gente tenha aflições, por mais que a gente tenha problemas neste mundo, nós temos que colocar tudo diante de Deus e fazer exatamente aqui como o salmista disse. Nós temos que buscar o Senhor, nós temos que clamar ao Senhor, nós temos que ter intimidade, comunhão com o Senhor. E quando a gente fizer isso, a gente vai ver que a nossa vida ela muda por completo, porque os problemas que nós temos não está relacionado a pessoas, né? A gente tem que focar que é espiritual, né? Nós temos que orar, nós temos que combater com oração, né? É crendo e confiando que Deus é conosco, é crendo e confiando que Deus está atento, ouvindo a nossa oração e que Ele está agindo, que o Senhor, Ele está sempre do nosso lado, o Senhor, Ele sempre faz o melhor para nós, o Senhor, Ele sempre vai nos guardar, Ele sempre vai nos livrar, Ele sempre vai nos abençoar. Mas a gente precisa ter a atitude correta, a gente precisa ter fé, a gente precisa ter confiança e principalmente a gente não pode tirar os olhos do Senhor. Amém? Essa é a palavra e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Que maravilha, né? Nós precisamos estar sempre ouvindo a palavra do Senhor. A palavra nos traz conforto, nos traz ânimo, nos traz a certeza de que Deus está presente, né? Então, o principal é termos confiança no Senhor, porque é Ele quem vai nos livrar, é quem vai nos guardar, é quem vai nos tirar toda dificuldade. Ele tem o poder para tudo isso. Por isso, nós nos colocamos sempre na presença do Senhor, com confiança e com determinação. Amém? Nós vamos estar domingo na sede da nossa igreja, vamos estar realizando a ceia do Senhor. Estamos convidando os irmãos para estarmos juntos ali reunidos. E terça-feira nós estaremos aqui mais uma vez também, realizando o culto e passando para os irmãos, amém? Então, vamos agora estar orando pelo encerramento e agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas, amém? Como Zélia vai estar fazendo essa oração. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel, nessa noite, na Tua presença, ó Deus, nós te agradecemos por mais os dias de vida, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus que abençoe, Tu és um Deus que tudo pode. Por isso eu te peço nessa noite, ó Deus, vai em conta de cada irmão, Senhor, dessa igreja e toda a parentela, Senhor. Abençoe a mãe do irmão Almir, que está internada, abençoe a irmã Vilma, que está também com dengue, abençoe a irmã Graziela também, Senhor. Toma essas vidas em Tuas mãos e que Tu venha curar, que Tu venha abençoar e Tu venha guardar elas na Tua mão, abençoando, guardando e livrando dos mal. É isso que eu te peço nessa noite. A bênção para a Tua igreja, que venha nos livrar de todo o mal e de toda peste perniciosa. Que Deus envie os anjos do céu para nos abençoar, para nos guardar e para nos livrar de todos os mal. É isso que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Temos que ter confiança no Senhor, né? Para recebermos a bênção. Vamos fechar nossos olhos e vamos receber a bênção do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre.
Que todos possam dizer amém. Amém. Glória a Deus.